sobre um breve aviso que eu já dei hoje de manhã, mas eu quero reforçar ao longo de toda essa semana. Se você esteve aqui na nossa última assembleia de membros, você deve lembrar que nós convocamos todos os irmãos que puderem a participar no sábado que vem do aniversário da Igreja Batista Renovo. Essa igreja completará 35 anos de organização e nós tivemos o prazer e a graça do Senhor de sermos a igreja mãe dessa igreja. Talvez você não reconheça o nome dela, porque quando ela foi fundada ela se chamava Igreja Batista Renovo. Mas hoje, com o nome de Igreja Batista Renovo, ela completa 35 anos. E nós fomos convidados por aquela igreja para estar lá e nos alegrarmos com eles, celebrar o culto de aniversário, celebrar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre eles. Nós fomos convidados como igreja mãe a abraçar a nossa filha nesse momento tão especial. Então eu quero convidar você que marque na sua agenda e participe conosco. É muito importante que nós não tenhamos lá apenas a liderança da Igreja Batista Belo Horizonte, mas que nós tenhamos a membresia, a própria Igreja Batista Belo Horizonte, demonstrando a alegria que temos também com as vitórias que o Senhor tem concedido a eles. Sábado que vem, na Igreja Batista Renovo, a partir das 19h30. Por favor, faça uma forcinha e esteja lá conosco. Um segundo aviso que eu quero mencionar hoje também é que talvez você não saiba, mas hoje é um dia muito importante na nossa denominação batista. Sabe que dia é hoje? Hoje nós celebramos o dia do diácono batista. O dia em que nós agradecemos ao Senhor pelos diáconos e diaconisas que Ele colocou em nosso meio e que abençoam a nossa igreja com o seu trabalho e com o seu serviço em nosso meio. Eu queria pegar uns minutos para dar um testemunho pessoal, meus irmãos, quanto aos diáconos da nossa igreja. Hoje em dia, muitas igrejas e muitos pastores têm desistido do trabalho do diaconato. Apesar do diaconato ser um ensinamento bíblico para a Igreja de Cristo, muitos pastores têm desistido de ter diaconato em sua igreja. Muitas igrejas têm abandonado esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E às vezes, quando eu comento com outros pastores sobre o nosso corpo diaconal, eles estranham. Quando eu comento que eu tenho reunião com o corpo diaconal, eles dizem: nossa, reunião com o corpo diaconal, já fazem aquela cara como se fosse algo muito sofrido. Mas, meus irmãos, nessa hora eu tenho a oportunidade de testemunhar para eles como o corpo diaconal da Igreja Batista Belo Horizonte é uma bênção na vida da nossa igreja, é uma bênção no meu ministério, é uma bênção na minha vida também. Isso que talvez sejam experiências traumáticas que outros pastores e igrejas têm com seus diáconos, aqui na Belo Horizonte nós só temos a agradecer ao Senhor pela vida deles. Eles enriquecem as nossas vidas, eles abençoam a nossa igreja e eu sou pessoalmente grato ao Senhor por cada diácono e diaconisa que Ele colocou no nosso meio. Justamente sobre isso nos puxa para a nossa reflexão desta noite. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7, para nós lermos os versos 55 a 60. O texto que leremos fala exatamente sobre a história de um dos primeiros diáconos da igreja cristã. Atos capítulo 7, versos 55 a 60. Atos 7, 55 a 60 contam assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nós estamos já há alguns domingos nessa série que fala sobre Atos dos apóstolos que são realizados através do Espírito Santo, atos do Espírito Santo que são realizados através dos atos dos apóstolos. No livro de Atos nós temos aprendido que o
Espírito Santo faz na vida daqueles que se entregaram ao Senhor Jesus. O que o Espírito Santo faz na vida dos cristãos e através da vida dos cristãos. Nós já aprendemos no livro de Atos que o Espírito Santo dá poder aos cristãos para falar do nome de Jesus. O Espírito Santo concede poder, mas também concede ousadia e entusiasmo para falar em nome de Cristo. Nós vimos que o Espírito Santo dá poder, dá ousadia, dá entusiasmo, mas também dá coragem aos cristãos para resistirem quando o mundo tentar intimidá-los. Nós vimos que o Espírito Santo zela pelos cristãos e zela pela Igreja de Cristo, protegendo-a, principalmente de pessoas que tentam usar a Igreja de Cristo para projetar as suas próprias vaidades. É o que nós vimos, por exemplo, na história de Ananias e Safira, quando o Espírito protege a igreja de pessoas que só querem viver suas vaidades dentro dela. O Espírito Santo convoca as pessoas, essas pessoas, a mudarem os seus caminhos, porque senão elas só trarão destruição sobre si mesmas. Mas hoje nós continuaremos a aprender com a palavra do Senhor sobre o que o Espírito Santo faz na vida das pessoas e através da vida delas também. Mas para entender esse texto que nós lemos aqui, a gente tem que voltar um pouquinho para o capítulo 6 e saber o que está se passando na Igreja de Cristo naquele momento. Atos 6 nos conta que, apesar do Sinédrio, o conselho principal tribunal dos líderes de Israel, tentarem parar da mensagem do Senhor Jesus Cristo, a Igreja de Cristo só crescia. O Sinédrio fazia de tudo para impedir a pregação do Evangelho, mas quanto mais pressionava e mais tentava fazer com que ela parasse, menos ele conseguia e mais ela crescia. E esse crescimento da Igreja de Cristo em Jerusalém gerou alguns problemas e algumas dificuldades, principalmente na organização da igreja. Veja, na Igreja de Jerusalém, todos os dias alimentos eram distribuídos para as pessoas necessitadas, principalmente para as viúvas pobres da igreja. E lembre-se que no tempo de Jesus, viúva e pessoa necessitada era praticamente a mesma coisa. Todos os dias alimentos eram distribuídos. Mas conforme o número de pessoas e também o número de viúvas foi crescendo, começaram a surgir alguns problemas. Algumas pessoas estavam dizendo que as viúvas que eram de origem de cultura grega estavam sendo preteridas, estavam sendo prejudicadas frente às viúvas de cultura judaica. Não estava havendo justiça na distribuição dos alimentos. E diante disso tudo, os 12 apóstolos reúnem as pessoas da igreja e têm uma conversa bem séria com elas. E ali eles fazem uma proposta. Eles dizem o seguinte: olha, meus irmãos, está bem complicado mesmo. As necessidades são muitas e nós 12 apenas não damos conta de suprir todas as necessidades. Não faz sentido que nós deixemos de pregar a palavra como o Senhor Jesus Cristo ordenou para servir as mesas. Então vamos fazer o seguinte: elejam aí 7 homens que vocês reconhecem, que são homens que têm o Espírito Santo, que são responsáveis e que fiquem encarregados de servir as mesas, de distribuir os alimentos às pessoas. Assim nós poderemos nos focar na oração e na pregação da palavra, enquanto esses irmãos ajudam a cuidar das necessidades do rebanho. E quando o pessoal ouviu essa proposta dos discípulos, o pessoal gostou bastante da ideia. E ali eles conversaram entre si e escolheram 7 homens que eles reconheciam que eram fiéis ao Senhor e sobre os quais estava o Espírito Santo. E ali nós tivemos a ordenação dos primeiros diáconos da igreja. Homens escolhidos porque eram cheios do Espírito Santo. E veja, aqui vamos abrir um breve parênteses. Algumas pessoas olham para esse texto e se perguntam: isso não significa então que só homens poderiam ser diáconos? Não. Quando você olha o resto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, especialmente as epístolas de Paulo, você vê várias mulheres que exerciam funções diaconais na vida da igreja. Por isso hoje nós temos diáconos e diaconisas também no nosso meio. O fato é que um desses homens que foi eleito para ser da primeira turma de diáconos era justamente Estevão. E Estevão, diz o capítulo 6, era um homem cheio do
Espírito Santo de Deus e que realizava sinais poderosos no meio de todo o povo. E justamente como Estevão se dedicava e Estevão se destacava na liderança da Igreja de Cristo, havia alguns judeus que se opunham a ele. Lembra que eu disse que já muita gente se opunha à pregação do Evangelho? Pois é, essas pessoas que se opunham à pregação do Evangelho focaram principalmente em Estevão. E essas pessoas detestavam Estevão, sabe por quê? Porque não conseguiam vencer as discussões que tinham com eles. Eles tentavam discutir com Estevão, mas Estevão era um homem que conhecia a palavra e o poder do Espírito estava sobre ele, e eles não conseguiam desmoralizar Estevão com argumentos. Então eles tomaram uma outra estratégia. Eles resolveram, já que eles não conseguiam vencer Estevão nos argumentos, eles iam difamar Estevão por toda Jerusalém. Eles saíram dizendo por Jerusalém que Estevão blasfemava contra o grande profeta Moisés e contra o próprio Senhor Deus. Já que eles não conseguiam vencê-lo, eles começaram a espalhar mentiras sobre Estevão. E eles fizeram isso apenas para que o Sinédrio, como eu mencionei, esse grande conselho e esse grande tribunal dos judeus, prendesse Estevão. E foi justamente isso que aconteceu. A esta altura, aqui no livro de Atos, o Sinédrio já estava com bastante raiva dos cristãos. Tudo que o Sinédrio queria era justamente alguém para fazer de exemplo. Um cristão para punir exemplarmente, para ver se com isso finalmente os cristãos paravam com esse negócio de pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. Estevão, então, preso e é levado diante do Sinédrio para ser julgado. E lá no Sinédrio, diante dos principais líderes de Israel, vem o sumo sacerdote interrogar Estevão. E pergunta, afinal, Estevão, é verdade isso que andam falando sobre você? Que você anda blasfemando contra Moisés e contra o próprio Senhor? São verdades essas acusações que fazem contra você? E aí então Estevão faz a mesma coisa que Pedro fez quando foi preso também pelo Sinédrio. Estevão aproveita o microfone que é dado a ele e prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem ouvir qual é a mensagem que eu prego? Para saber se eu prego blasfemando contra Moisés e contra o Senhor? Então deixa eu te contar a mensagem que eu prego. E se você olhar em Atos capítulo 7, dos versos 1 a 50, você vê o discurso, ou melhor, a pregação no qual Estevão expõe àquelas pessoas o Evangelho de salvação do Senhor Jesus Cristo. E o fato é que Estevão encerra fazendo um duro alerta. Ele diz àquelas pessoas: os nossos antepassados mataram os profetas que nos traziam a palavra de Deus, mas vocês agora mataram o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí é quando nós chegamos no texto que nós lemos agora, no verso 55. O texto diz que quando Estevão faz essa acusação tão forte, as pessoas que estão ali no Sinédrio se enfurecem contra ele. Como assim ele nos acusa dessa maneira? Nasceu ali então uma verdadeira onda de ódio contra Estevão pelas coisas que ele havia dito. As pessoas bufavam de ódio contra Estevão. Mas o verso 25 faz questão de nos dizer que apesar disso tudo, Estevão estava ali calmo, porque estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Cheio do Espírito Santo do Senhor. Apesar de toda aquela turba enfurecida à sua volta, Estevão olha para o céu e ali recebe uma visão do Senhor. Ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor assentado no seu trono e o Senhor Jesus Cristo em pé à direita do Pai. Estevão vendo aquilo, inclusive, diz às pessoas o que ele está vendo. Que ele vê o Senhor Jesus Cristo em pé à direita do Pai nos céus. Quando ele diz isso, aquelas pessoas ficam ainda mais enfurecidas do que ele estava falando. Elas então se lançam sobre Estevão e o arrastam para fora do Sinédrio e para fora da cidade para ali apedrejá-lo, porque elas não suportavam o que elas estavam ouvindo da boca dele. O texto ainda nos conta um detalhe interessante. Os homens que foram apedrejar e testemunharam o apedrejamento de Estevão, como era costume na época, eles tiravam as suas túnicas, para que elas não ficassem respingadas pelo sangue do morto. E ali eles
esse nome, porque no momento oportuno, em outra ocasião, nós ainda falaremos sobre ele. Mas o fato é que homens ali se reúnem e começam a jogar pedras, a apedrejar Estevão até a morte. Ainda assim, diz o texto, Estevão estava calmo. Enquanto levava pedras sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, sobre o seu rosto, ele orava ao Senhor. E ele disse: Senhor, recebe o meu espírito e não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, diz o autor do livro de Atos, Lucas, Estevão adormeceu. Mas veja, não se engane, quando Lucas diz que Estevão adormeceu, ele está usando um eufemismo daquela época, uma palavra mais suave para dizer que ali, como estava apedrejado, Estevão morreu. E este texto já nos ensina muitas coisas sobre o que o Espírito Santo faz na vida e através da vida cristão. O que o Espírito Santo faz na vida e através da vida daquele que entrega-se ao Senhor Jesus Cristo. O que o texto nos ensina é que o Espírito Santo nos leva a, mesmo quando sofremos os piores ataques, mantermos os nossos olhos fixos em Cristo e não nas circunstâncias. O Espírito Santo nos leva a manter os nossos olhos fixos em Cristo e não nos ataques que nós sofremos. Você reparou esse detalhe no verso 25? Uma turba de gente enfurecida, um monte de gente pronta para atacar Estevão, mas Estevão não estava olhando para as pessoas. Estevão não estava olhando para as pessoas que o julgavam ali, não estava olhando para as pessoas que queriam matá-lo, ele está olhando para o céu. Ele está em paz e olhando para o céu. E sabe por que Estevão conseguiu ter paz, mesmo nesse momento tão ameaçador contra a sua vida, contra o seu corpo? É porque ele não estava olhando para a multidão, justamente. Ele estava olhando para o céu. E olhando para o céu, ele pôde ver o Senhor Jesus Cristo. Os versos 57 e 58 dizem que a coisa se agravou e as pessoas efetivamente se lançaram sobre ele para matá-lo. E mesmo assim, versos 59 e 60, ele estava calmo. E quando ele estava sendo apedrejado, ele não estava olhando para as pessoas, não estava olhando para as pedras, não estava olhando para as suas próprias feridas no corpo. Ele estava olhando para Cristo. A sua mente estava guardada em Cristo, porque ele estava em oração. Você já parou para pensar o quão extraordinário é isso? Pessoas estavam infligindo um sofrimento terrível, indescritível nele, mas ele está calmo, está em paz e está com foco em Cristo e não nas circunstâncias que estavam acontecendo com ele. Veja, esse texto leva-nos a perguntar: e nós? Como nós enfrentamos os nossos ataques? Como nós sofremos, passamos e encaramos os nossos próprios sofrimentos? Com os olhos em Cristo ou com os olhos nas circunstâncias? Porque veja, há 3 grandes erros que nós cometemos nas nossas vidas quando nós sofremos ataques, quando nós sofremos lutas. O primeiro erro que a gente comete é que quando a gente é atacado, a gente tende a manter os nossos olhos nas pedras que nós recebemos. Nosso primeiro erro é que a gente, quando sofre ataques, a gente foca os nossos olhos nas pedras, nas ofensas, nos machucados que as pessoas nos infligem. Já reparou isso? Você está tocando a sua vida, está trabalhando, está fazendo e cuidando dos seus próprios negócios. De repente parece que aparece gente que só quer nos atacar. Se não com pedras literais, mas pedras metafóricas. Ofensas, mentiras, fofocas, sempre aparece alguém que parece que quer nos derrubar. E o nosso instinto, a resposta natural dos nossos corpos e da nossa mente, quando nós sofremos algum ataque, é olhar para a pedra e dizer: afinal, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Nós tendemos a focar nas pedras, nas ofensas que lançam sobre nós. E você já reparou como parece que aquilo gruda na gente e nunca mais sai? Já reparou como muitas vezes, tempos depois da ofensa que a gente recebe, a gente põe a cabeça no travesseiro para dormir e parece que aquilo continua pulsando dentro da gente? Há certas ofensas que nos machucam tão fundo que parece que a gente nunca vai esquecer. E a gente fica rememorando aquilo. E às vezes até mesmo ruminando aquelas pedras
lançaram sobre nós. É quando os nossos olhos estão focados na pedra. E depois a gente não sabe porque que a gente não consegue largar aquilo para lá. Mas a verdade é que às vezes a gente se foca na pedra. A gente não quer esquecer da ofensa que jogaram sobre nós, das pedras que lançaram sobre nós e que colocaram no nosso caminho. O segundo erro que nós cometemos muito nesses casos é que às vezes, em vez de focar os nossos olhos nas pedras, a gente foca os olhos nas pessoas que nos machucam. Sim, porque se alguém joga algo em você, você se pergunta, afinal, quem está jogando isso em mim? É uma resposta, novamente, natural das nossas mentes e dos nossos corpos. E às vezes a gente foca demais em quem jogou pedras sobre nós. A gente foca na pessoa. Toda vez que a gente lembra da ofensa, a gente lembra também da pessoa que nos fez aquilo. E a gente fica ruminando e começa a especular. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Deve ser por inveja, deve ser por raiva de mim, deve ser porque a gente começa a especular até mesmo pelas razões pela qual a pessoa fez aquilo. E a gente foca as nossas mentes e olhos na pessoa que nos lançou pedras. E aí o difícil é que às vezes a gente até começa a querer esquecer, mas a gente acaba encontrando com a pessoa. A gente esbarra com a pessoa no shopping, a gente esbarra com a pessoa no supermercado, às vezes a gente esbarra com a pessoa na igreja, às vezes a gente esbarra com a pessoa nas redes sociais. Tem gente que eu juro que eu não entendo, mas parece que gosta disso. De vez em quando usa as redes sociais para espionar na vida da pessoa que a gente não gosta, só para dar uma atualizada na mágoa. É quando a gente está com os olhos muito focados nas pessoas que nos lançaram pedras. E aí a gente tenta de alguma maneira machucá-las também. Elas nos machucaram, então parece que se a gente as machucar também, aí parece que a nossa dor diminui um pouquinho. E como às vezes a gente não sabe bem como machucar a pessoa, a gente usa as palavras. Ah, que delícia falar mal de quem já fez mal pra gente, não é mesmo? E quando a gente encontra gente que também está disposta a isso, que maravilha! A gente se une com outras pessoas e tenta, já que a gente não pode fazer mal à pessoa, fazer mal pelo menos à imagem dela. E conta das pedras que foram lançadas sobre nós e fala mal da pessoa que fez de alguma maneira mal. Mentes e olhos focados nas pedras ou focados nas pessoas que nos lançaram pedras. Mas há um terceiro erro muito comum que nós cometemos também, que é manter os olhos nas nossas próprias feridas. Ou a gente olha para as pessoas, ou a gente olha para as pedras, ou a gente olha para as nossas próprias feridas. E aí a gente muitas vezes se fecha em momentos nos quais a gente faz que nem os cachorrinhos, lambemos as próprias feridas emocionais. A gente olha para o quanto nos fizeram sofrer, a gente olha para aquilo que nós passamos e ficamos relembrando e lambendo as nossas próprias feridas. E a gente fica se sentindo miserável e se sentindo mal por tudo que aconteceu conosco. A gente fica obcecado pela dor que nos causaram, focados, obcecados nela. E a gente não percebe que assim como o cachorro não consegue curar suas próprias feridas lambendo-as, nós também não conseguimos. Na verdade, lamber as feridas só provoca infecção, só faz com que ela piore e se espalhe dentro de nós. Estamos às vezes com os olhos focados nas pedras, às vezes com os olhos focados nas pessoas que atiraram as pedras, e às vezes estamos focados nas nossas próprias feridas. E aí vem o texto de Atos capítulo 7 que nós lemos agora e nos faz uma proposta completamente oposta. Nos diz não foque nas pedras, não foque nas pessoas, não foque sequer nas suas próprias feridas, foque-se em Cristo. Estevão foi alguém que não passou isso metaforicamente, mas passou literalmente. E sabe como ele conseguiu enfrentar as suas maiores dores num momento tão terrível e cruel? Com os olhos fixos em Cristo. Por mais tentador que seja, focar nas pessoas, focar nas pedras e focar nas feridas. Não foque no Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz algo semelhante a isso. Paulo nos diz algo muito interessante sobre esses momentos da vida em Atos capítulo 2, versos 4 a 16. Você não precisa abrir sua Bíblia, nós colocamos nos slides para você poder acompanhar o que Paulo diz ali também. Atos capítulo 2, versos 4, 16 a 18, Paulo diz assim:
Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo 3 coisas importantes nesse versículo, a começar pelo fim. Na última parte, justamente, que você vê aí no slide, Paulo diz assim: não foque nas coisas que você está vendo, mas foque naquelas que você não está vendo. Na hora da provação, na hora da luta, tudo que seus olhos físicos veem são pessoas jogando pedras sobre você e te infligindo feridas. Mas Paulo diz: não foque nessas coisas que seus olhos físicos veem. Foque nas coisas que seus olhos físicos não veem e que só podem ser vistas com os olhos espirituais. Foque no Senhor Jesus Cristo. Se você usar os olhos físicos, você só vê dor e tristeza mesmo. Coisas que tirarão a tua paz e te trarão muita ansiedade, tristeza e agonia. Mas se você olhar os olhos espirituais, você verá Cristo de braços abertos para você. A segunda coisa que Paulo diz, ele diz aí então na primeira parte do versículo, volte no slide, por favor. Ele diz: os olhos focados em Cristo, nós conseguiremos não desanimar. Ainda que o nosso exterior, ainda que o nosso corpo se desgaste com as lutas que nós enfrentamos, o nosso interior se renovará a cada dia. Se os olhos estiverem focados em Cristo, o nosso interior é renovado. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa é isso? Maravilhosa é isso? Se nós não focarmos nas lutas, se os olhos estiverem em Cristo, o corpo até se desgasta, mas o espírito é renovado. E veja, Paulo sabia muito bem do que estava falando, porque Paulo era um homem de muitas lutas e muitos sofrimentos. Paulo viveu momentos terríveis por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. E uma coisa impressionante na vida de Paulo é que ele não desanimava e não desistia. Há um dado momento na vida de Paulo em que ele está preso e está doente. É talvez o pior momento da sua vida. E sabe o que ele faz nesse pior momento no cárcere? Ele escreve uma carta aos cristãos de Filipos. Essa carta está aí na sua Bíblia, ficou conhecida como Epístola aos Filipenses. E ela entrou para a história, conhecida como a Carta da Alegria. No seu pior momento, Paulo consegue escrever uma carta que fica conhecida na história como Carta da Alegria. E se você ler bem esse texto, você vai ver que Paulo não estava louco, Paulo não estava alucinando, e Paulo não estava negando os problemas, ele não estava fingindo que estava tudo bem. Paulo estava, como Estevão esteve, focado mais em Cristo do que nos seus próprios problemas, focado mais em Cristo do que nas pessoas, do que nas pedras e do que nas suas próprias feridas. Tanto que lá no final de Filipenses, Paulo escreve assim, no capítulo 4, versos 11 a 13: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou seja passando necessidade. Porque eu descobri que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu aprendi a estar satisfeito quaisquer que sejam as circunstâncias à minha volta. E sabe qual é o segredo? É não manter os olhos nas circunstâncias, mas manter os olhos em Cristo. Com os olhos focados em Cristo, eu descobri que eu posso encarar todas as coisas e eu posso suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então nós vemos a terceira coisa que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 4, 16 e 18. Com os olhos focados em Cristo e fortalecidos nele, os nossos sofrimentos presentes se tornam mais leves. Com os olhos focados em Cristo, os nossos sofrimentos presentes se tornam mais leves. E sabe por que os sofrimentos se tornam mais leves? Quando vividos em Cristo. Porque você descobre, você aprende que os nossos sofrimentos vividos em Cristo produzem um peso de glória muito maior e muito mais excelente.
Paulo está dizendo que quanto mais nós sofremos em Cristo, mais Cristo é glorificado, mais glória Cristo recebe. E é esta glória que nós viveremos com Ele no dia que formos chamados à sua presença. Então, quanto mais sofremos aqui por amor a Cristo, maior será o prazer de desfrutar a glória de Cristo na vida eterna. Imagine isso. Quanto mais sofremos por amor de Cristo, mais a glória dele aumenta, e maior será essa glória que nós compartilharemos com Ele na eternidade. Isso não é maravilhoso? Isso faz com que os nossos sofrimentos fiquem até mais fáceis de suportar. Nós sofremos, mas sabemos, sofrerei com Cristo, para que Ele seja exaltado em minha vida. E eu aguardo que o dia que eu estiver com Ele, ainda maior será a glória dele, que eu poderei desfrutar. Agora eu te pergunto, você sabe como fazer tudo isso? Você sabe como manter os olhos fixos em Cristo, mesmo levando pedradas no mundo aí fora? Você sabe como resistir à tentação de tirar os olhos de Cristo na hora das lutas? Você sabe como Estevão conseguiu isso e como nós podemos conseguir também? Olhe para o verso 55, verso 55. Estevão só conseguiu porque era cheio do Espírito Santo e era diácono. Quando você olha para Atos 6, Estevão foi escolhido diácono porque era cheio do Espírito Santo. E ele era tão cheio que ele transbordava. E ele transbordava a ponto das pessoas à sua volta reconhecerem isso na sua vida. Em Atos 7, Estevão testemunha diante do Sinédrio com coragem, com ousadia, com poder, porque estava cheio do Espírito Santo. E agora, na sua hora mais difícil, na hora da sua execução, Estevão estava também cheio do Espírito Santo. Estevão foi um homem que não esteve cheio do Espírito Santo apenas no momento da sua morte, mas viveu a sua vida toda, todas as boas e más circunstâncias da sua vida, cheio do Espírito Santo do Senhor. E você? E você? Você vive todos os dias, todos os momentos da sua vida no Espírito Santo, pelo Espírito Santo e para o Espírito Santo? Ou você é alguém que até se enche dele no domingo, mas depois ao longo da semana deixa vazar? Você é alguém que vive todos os dias no Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, em plena comunhão com o Espírito Santo? Ou você é alguém que vem ao domingo, curte as músicas, gosta, desfruta do culto, se enche do Espírito Santo do Senhor, sai do culto inspirado, mas ao longo da semana não cultiva uma vida de oração, não cultiva uma vida voltada para a palavra de Deus e vai esvaziando ao longo da semana? E depois não sabe porque vai cansando, vai desanimando, porque o seu interior não se renova com as lutas, muito pelo contrário, se abate cada dia mais e acaba perdendo as forças, a alegria e o vigor. Com os olhos espirituais focados em Cristo, na oração e na leitura da palavra, como foi a vida de Estevão, nós conseguiremos perseverar e não desanimar. Mas se não nos mantivermos focados na oração e na leitura da palavra, se não vivermos nos enchendo sempre do Espírito Santo, aí não conseguiremos mesmo, não resistiremos, desanimaremos cada dia mais. Deixa eu te mostrar um último detalhe dessa história, para nós encerrarmos. As últimas palavras de Estevão. Você reparou isso no texto? Quais são as últimas palavras de Estevão pouco antes da sua morte? Ele coloca-se de joelho orando ao Senhor e ele diz assim: Senhor, recebe o meu espírito. E eu te pergunto, você já viu essas palavras em algum lugar? Você lembra de alguém que já disse essas mesmas palavras? Senhor, recebe o meu espírito? As palavras de Estevão aqui foram as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo quando foi crucificado. Em Lucas 23, verso 46, você vê que o Senhor Jesus Cristo crucificado clama em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Estevão foi considerado na história do cristianismo o primeiro mártir de Cristo, o primeiro homem que morreu por amor a Cristo. E ele morre repetindo as mesmas palavras que Cristo repetiu quando morreu.
E isso ainda vai mais longe, porque ele não disse apenas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No verso 60 diz que ele orou ao Senhor dizendo também: Pai, não lhes atribua este pecado. Estevão, com essas palavras, está perdoando as pessoas que estão lançando pedras sobre ele. Ele está perdoando e pedindo ao Senhor que as perdoe também, da mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo fez. Em Lucas 23, verso 34, o Senhor Jesus Cristo diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão viveu como o Senhor Jesus Cristo, e Estevão morreu como o Senhor Jesus Cristo. Estevão foi um homem que espelhou o Senhor Jesus Cristo ao mundo e trouxe glória ao Senhor Jesus Cristo tanto em vida quanto em morte. Viveu radicalmente no Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo e pelo Senhor Jesus Cristo, até o fim. O que o texto está nos ensinando é que aqueles que viverem as suas lutas perseverantes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que findarem as suas lutas perseverantes no Senhor Jesus Cristo, como Estevão findou, poderão se despedir do mundo em paz, em uma paz sobrenatural, e tranquilos poderão dizer também o que ele disse: Pai, recebe o meu espírito, porque um dia eu recebi o Espírito de Cristo sobre mim. Agora, Pai, recebe o meu espírito de volta a ti. Todo aquele que um dia entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e recebe o seu Santo Espírito será recebido um dia pelo Pai. E para finalizar, eu te pergunto: e você? Você tem essa certeza na sua vida? Se o seu dia final for hoje, você poderá fechar os seus olhos em paz, tranquilo, e dizer ao Senhor: Pai, em paz eu vou, e a Ti eu entrego meu Espírito, certo e tranquilo de que Ele te receberá nas suas moradas eternas. Isso é perguntar: você vive todos os momentos da sua vida com os olhos em Cristo? Você vive em Cristo, por Cristo e para Cristo? E veja, eu não estou perguntando se você é filho de crente, eu não estou perguntando se você tem cargo na igreja, eu não estou perguntando se você vai aos cultos regularmente, se você sabe meia dúzia de versículos de cor, se você canta música gospel em casa e na igreja. Eu estou perguntando se você vive com os olhos fixos em Cristo. Eu estou perguntando se você vive um relacionamento diário com Ele através da oração e da leitura da Palavra de Deus. Eu estou te perguntando se é Cristo que condiciona os seus passos, os seus pensamentos, as suas decisões e as suas ações. Se você coloca todos os dias os seus desejos, os seus sonhos, até mesmo as suas tentações diante do altar do Senhor Jesus Cristo. Se você encara seus medos, suas inseguranças e suas lutas aos pés da cruz de Cristo. Porque isso é conversão, o resto é só enrolação. Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração e já entregou sua vida a Ele. Você vive nele, por Ele, para Ele, com os olhos fixos em Cristo em todas as circunstâncias. Se você não vive assim, pare de se enganar e pare de se iludir. Pare de acreditar que o seu dia está distante. Nós não sabemos, pode ser hoje mesmo, pode ser ainda esta semana. Entregar sua vida a Cristo é o que traz salvação às nossas vidas, e a salvação que traz uma paz de poder dizer: Pai, a Ti entrego o meu espírito. Chega de protelar, chega de ter medo de firmar o meu compromisso com Cristo. Hoje mesmo, feche seus olhos, ore ao Senhor dizendo: Pai, a Ti entrego o meu espírito, concede-me o Teu Espírito Santo, para que no meu dia final eu seja recebido por Ti. Ensina-me a viver na paz que só existe no Senhor. Ensina-me a viver com meus olhos em Ti. Você pode abaixar a sua cabeça para orarmos juntos? Enquanto estão todos orando, eu quero te convidar a que, se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas sente que precisa fazer hoje mesmo, eu quero te convidar a fazer essa oração da intenção.
Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça e dizer: Pai, perdoa-me porque eu não vivo contigo. Pai, dá-me teu Santo Espírito. Eu creio que Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia pela salvação dos meus, da minha vida, dos meus pecados. Confesse ao Senhor Jesus Cristo, clame a Ele, entregue sua vida. E se você agora faz essa oração no seu coração, eu quero te convidar a um ato de coragem. Nós não queremos te constranger, mas eu quero te convidar a que fique em pé onde você está. Estão todos com a cabeça baixada. Ninguém aqui está te observando. Mas demonstre publicamente que você entregou a sua vida àquele que se entregou por você. Demonstre com esse ato que você crê, que você se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua palavra e por tudo que ela nos ensina, Pai. Obrigado pela tua palavra que nos revela o Senhor Jesus Cristo e a bendita salvação que veio a nós por intermédio dele, Pai. Agora nós pedimos, ensina-nos a viver como Estevão viveu, com os olhos em ti, cheios do Espírito Santo, Pai. Perdoa-nos porque tantas vezes brincamos com o teu Santo Espírito. Ensina-nos a viver na tua presença, Pai. Reveste-nos, preenche-nos com o teu Santo Espírito, para que sejamos capazes de refletir ao mundo e testemunhar ao mundo corajosamente sobre a salvação que só há no Senhor Jesus, Pai. Transforma-nos, Pai, pela tua palavra. Enche-nos com o teu Santo Espírito, Pai. E se há alguém aqui que não teve ainda a coragem de se entregar a ti, Pai, toca esse coração, Pai. Toca esse coração com o teu Santo Espírito. Preenche, Pai. Traz salvação hoje. É o que nós oramos e pedimos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar, você pode ficar em pé. Vamos cantar louvores ao Senhor, pedindo que Ele nos ensine a manter nossos olhos sempre nele.